Se eu esquecer de gravar alguma vez que parar aí, vocês me avisem para eu recomeçar, tá? Gravar. Por falar em gravar, se vocês acessarem o YouTube, estão lá todas as aulas, tá? As aulas do Zoom eu coloquei no YouTube. No meu canal é o Danúbia. Procurem lá que vão estar lá. Então, olha, gente, aí eu coloquei lá na plataforma a revisão para N1, que começou semana passada, como eu expliquei para vocês. Por favor, entrem lá na unidade 3, somente para conferir a presença, tá bom? E aí, eu coloquei lá na plataforma também qual é a matéria, quais são as matérias que vocês devem estudar, tá? Então, olha, nós temos os elementos da comunicação. O elemento da comunicação foi dado em sala de aula para vocês, está na apostila. Vocês têm a lista 1, que é sobre elementos da comunicação, que eu coloquei aqui, ó. Devem ser estudadas as listas 1, 2 e 3. Vocês têm as listas, então a lista 1 é sobre elementos da comunicação. Na plataforma, a unidade 1 é sobre elementos da comunicação. Na apostila, as primeiras... Não, minha apostila não está aqui agora. Na apostila, vocês também têm, na primeira unidade, elementos da comunicação. E aí nós fizemos a revisão, nós já começamos a revisão semana passada, mas hoje... Certo? Deixa eu só colocar mudo aqui, porque senão tem interferência. Número 2, funções da linguagem. Nós também falamos sobre as funções da linguagem em sala de aula, aula presencial. Fizemos atividade em sala de aula. Aquelas atividades que vocês fizeram sobre a música eram sobre funções da linguagem, elementos da comunicação. Então, nós fizemos em sala de aula. Funções da linguagem é o segundo tópico da apostila de vocês. Funções da linguagem é a unidade 2 da plataforma. Nós falamos aqui também sobre funções da linguagem. Como eu disse para vocês, os vídeos estão no YouTube. E nós também vamos falar um pouquinho mais sobre funções da linguagem hoje, certo? Variação linguística está na apostila de vocês. Não consta na plataforma. Então, na plataforma não tem variação linguística, mas na apostila tem. Eu mandei um resumo para vocês, eu fiz um resuminho e mandei para vocês. Além do resuminho, vocês têm os slides que eu mandei também. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre variação linguística e tem exercícios. A lista 3 é sobre variação linguística, tá? Então, a lista 3, variação linguística. Texto e discurso. Nós falamos... Nós começamos aqui, não teve presencial, texto e discurso. Nós falamos aqui, eu mandei o slide para vocês. Vocês têm também a lista que nós vamos terminar de corrigir hoje, né? Que já é a lista de revisão, que fala sobre texto e discurso, sobre polifonia. A unidade 3 da plataforma é sobre texto e discurso. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre texto e discurso. Tudo bem com relação a isso? Sim, professor. Beleza. Tudo certo? Então tá bom. Então vamos... Espera aí, deixa eu tirar daqui pra gente... Eu não terminei de corrigir a lista com vocês, não foi? A de revisão não terminou, não. Sim, nós vamos Na última aula. Isso, vamos corrigir agora. Espera aí, deixa eu só... Uai... Não quer aparecer para vocês. Está aparecendo não, né? Tá aparecendo. Ali? Tá. Então, a lista. Eu corrigi só o número 1 com vocês na outra aula? Não, a gente corrigiu muito. Esse aí, deixa eu ver. Nós paramos no texto, então, foi? O texto 1 e 2? O texto da Amélia? Foi esse mesmo.
Foi o texto da Amélia, né? Então, vamos lá. Texto da Amélia, questão 8, gente. Vejam aí, por favor. Então, olha. Aqui, gente, já é uma revisão sobre texto e discurso, tá? Então, já vamos começar a dizer lá, eu coloquei para vocês assim, ó, intertextualidade e polifonia. A polifonia é quando a gente percebe no nosso discurso, ou no discurso de outras pessoas, outros discursos, tá? Outros discursos. Então, como assim? Aqui nesse texto, por exemplo, o anterior, da questão 7, nós temos um texto que foi escrito pelo Carlos de Oliveira, e esse texto do Carlos de Oliveira tem o título de Lavoisier. Só que a gente sabe que o Lavoisier é um químico, então ele saiu de um outro discurso. De onde? Da química, para poder fazer parte aí do texto do Carlos de Oliveira. Então, isso é polifonia. Quando ele fala aqui, por exemplo, ó, que nada se perde ou se cria, tudo se transforma. Esse era o enunciado, o princípio enunciado pelo Lavoisier lá na química. E aí ele pega essa partezinha, que foi o que Lavoisier disse lá na química, e coloca dentro do texto dele. Isso é polifonia. Quando ele lembra o nome Lavoisier aí, isso é intertextualidade, certo? Então, a intertextualidade é você lembrar que existe um químico chamado Lavoisier que escreveu a respeito dessa transformação e que ele está aí, nesse momento, sendo lembrado num texto que não é próprio dele. Porque na química a gente não tem poesia na química, certo? Então, é um texto de literatura que fala sobre um assunto da química. O próximo texto, que é o texto da Amélia, nós temos uma música que é do Ataúfo Alves e do Mário Lago. Então, Ai que Saudades da Amélia. Esse texto, então, ele vai nos falar a respeito de uma relação, né? Uma relação entre pessoas. Então, prestem atenção. Nunca vi fazer tanta exigência, nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência, nem vê que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você vê, você quer. Ah, meu Deus, que saudade da Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes, passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que se há de fazer? Amélia não tinha a menor vaidade. Amélia que era mulher de verdade. Então, observem vocês o seguinte. Aqui, quando ele fala, nunca vi fazer tanta exigência, ele começa com o interlocutor, ele começa falando com alguém. Aí ele diz, você não sabe o que é consciência. Quem é esse você? Com quem que ele está falando? Com quem que esse interlocutor aqui está conversando? Descobriram? Com a parceira dele, a nova, sem ser a Amélia. Isso, então A Amélia é isso, né? Então ele está conversando com a nova mulher dele, com a nova esposa, poderia ser, com a nova namorada, com a pessoa que está com ele na atualidade, certo? Agora. Então ele está conversando com a atual namorada, atual parceira, atual mulher. E a Amélia é a ex. Por isso que ele diz, ah, meu Deus, que saudade da Amélia. Então a Amélia é a ex. Então, a gente percebe uma diferença entre a mulher atual e a mulher anterior. A mulher atual faz exigências, a mulher atual pede coisas, a mulher atual não tem dó dele, por isso que ele fala, você não vê que eu não sou um pobre rapaz? Então, ela não tem compaixão dele, não tem piedade dele. Trabalhe e dá o que eu quero que você me dê, né? Você só pensa em luxo e riqueza. Então, é uma mulher que pensa o tempo todo que ela precisa ter coisas de luxo e ela precisa ter riqueza, porque ela quer comprar, ela quer ter. Então, é uma mulher que pensa nisso. Tudo que você vê, você quer. Vê um sapato, quer o sapato. Vê uma blusa, quer a blusa. Vê o brinco, quer o brinco. Quer ver uma casa, quer um igual.
Então, é uma mulher que suga, que pede muito dele. E ele não está acostumado com isso. Porque a Amélia, aquilo sim é que era mulher. Quem é a Amélia? A Amélia é a que passava fome ao lado dele e achava isso lindo. Nossa, que bom. A gente tá junto, pelo menos, meu bem. A gente pode passar fome. Se via contrariado, meu filho fica assim, não. O que a gente pode fazer? Porque a Amélia é passiva. A Amélia, ela é acostumada com essa situação. A Amélia não tem exigência nenhuma. A Amélia simplesmente, ela pensa que está ali para poder viver, que a vida é essa mesmo, que não tem outra solução, e ela vai seguindo o curso. Então, a Amélia não tem, quando ele diz aí, a menor vaidade. E essa é que é a mulher de verdade. É a mulher de verdade porque, na verdade, a Amélia não pede nada. Por isso que ela é a mulher de verdade. Então, é muito fácil lidar com a Amélia. É muito fácil ter uma Amélia. De repente, não seja fácil ser uma Amélia, mas ter uma Amélia é imprescindível para a vida de qualquer um, né? Não é isso, turma? A gente precisa de uma Amélia? Gasta menos, né? Desconfia, rapaz. Gasta menos. Mas é isso mesmo. Vamos lá então, gente. Questão 8. Copie da canção trechos que confirmam que a Amélia virou um sinônimo de mulher amorosa, passiva e serviçal. Em que momento, aqui na música, a gente pode dizer que a Amélia é sinônimo? A Amélia significa a mulher passiva, a mulher amorosa, a mulher serviçal. Em que momento? Último trecho. No último parágrafo. No último parágrafo? Sim. A Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia, que era mulher de verdade, a Amélia não tinha a menor vaidade. Isso, a Amélia não tinha a menor vaidade, a Amélia que era mulher de verdade, não é? Então, ela estava sempre disposta a servir, a arrumar, a passar, a cozinhar, se tivesse, se não tivesse, tudo bem também. Cuidar do marido, dos filhos, essa era a Amélia, não é? Então, realmente, aí a quarta estrofe exemplifica esse posicionamento aí da Amélia, né? Número 9. Explique com base nos trechos transcritos na questão anterior o que faz com que a Amélia seja vista dessa forma. O que faz com que a Amélia seja vista desse jeito? O que faz com que a Amélia seja vista como sem vaidade? Por isso que ela é a mulher de verdade. Cadê as respostas, amores? Refaz a pergunta, por favor. O que faz com que a gente pense, a partir dos trechos que nós retiramos no questão 8, né? A Amélia não tinha a menor vaidade e a Amélia que era mulher de verdade. O que faz com que a gente pense, então, que a Amélia realmente merece ser vista desse modo? Como uma pessoa amorosa, passiva e serviçal. Que ela fazia tudo para agradar? Que ela fazia Ai, tudo que pra saudade agradar. da... Como? No trecho, ai, que saudade da Amélia? Não, aqui no número 9 é uma resposta de vocês. Vocês que têm que elaborar agora. Certo? No número 9, então, o que faz com que a gente perceba isso, a Amélia, gente, ela tem atitude? Tem alguma Não. coisa que a Amélia se mostra, nossa, eu quero isso, eu posso isso, eu não vou fazer isso? Não. A Amélia não tem atitude. A Amélia não se posiciona na vida. O que é se posicionar na vida? É dizer assim, olha, nós vamos nos casar, mas a gente precisa ter uma casa para morar. Isso é ter um posicionamento na vida, certo? Opinião própria. Opinião própria, justamente. É não ser Maria vai com as outras, não é?
Então, isso, muito bem. Então, apesar de tudo que ela vive, a Amélia ainda continua sendo a mulher de verdade, a Amélia continua sendo passiva, a Amélia continua sendo serviçal, a Amélia continua nem dormindo nessa vida, capaz. Número 10. Essa música foi escrita em 1942. Essa informação importa para nós aqui agora? Dizer que ela foi escrita em 1942? Isso importa? Depende. Sim, Importa para a gente saber em que ano que essa música foi escrita? sim, Por quê? porque a atitude das pessoas que ela tinha na época, em comparação com as de hoje, são praticamente totalmente diferentes. Nem sempre. Hoje ainda existe, sim, mulher muito submissa ao marido. Sim, ainda existe. Mas importa para nós saber em que ano que a Amélia foi escrita. E ai, que saudade da Amélia foi escrita. Importa para nós saber, porque esse, gente, é o contexto. Lembra lá dos elementos da comunicação? Dizer o ano, nós estamos contextualizando a música. Porque, como disse, eu não vi quem tinha dito antes. Como disse o colega antes, ele falou, cada momento da história, as pessoas pensam de uma determinada forma. A gente não pode colocar tudo num balaio só e dizer assim, olha, todo mundo pensa desse jeito. Isso não vai ser verdade, certo? Tanto é que na própria música nós temos uma outra mulher que pensa diferente da Amélia, não é isso? Quem disse alguma coisa? Não? Então, na própria música, nós temos uma outra mulher que também é de 1942 e que pensa diferente da Amélia. Assim como em 2020, nós vamos ter algumas Amélias por aí e nós vamos ter outras mulheres que pensam diferente da Amélia também. As coisas se repetem, sim, mas existe um padrão para aquele momento. O padrão para 1942 era a Amélia ou é a outra que faz as exigências aí que ele faz? Qual que é o padrão? Amélia. A Amélia era o padrão para aquele momento. Para esse nosso momento, 2020, o padrão é ser Amélia ou o padrão é ser essa outra pessoa mais feminista, mais renovadora? Mais renovadora. Com certeza. Então, para nós agora, apesar de ainda existir as Amélias por aí, não vou discordar de vocês, porque existe mesmo, de fato. Apesar disso, a gente percebe que existe um outro tipo de mulher que está muito mais visível para nós em 2020 do que a Amélia. A Amélia, na verdade, é até motivo para preconceito. Nossa, mas você faz isso por quê? Por que seu marido não pode lavar essas vasilhas também? Então, a gente ouve esses discursos em alguns momentos. Então, quero que vocês prestem atenção no seguinte. Quando situar o lugar, falar, olha, aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Rússia, isso aconteceu na China. Quando situa o lugar, quando situa o ano, a data ou o momento, falar foi 1920 ou foi no século 20 ou no século 19, isso se chama contextualização. Isso é importante para o texto? É muito importante. Porque o texto, gente, ele não boia nesse mundo, ele não está aí vagando, boiando, não. O texto, ele foi escrito em determinado momento, por determinadas pessoas que pensavam de determinado modo. Isso é contextualização, tá? É o referente. Lá dos elementos da comunicação, é o referente, é o contexto. Então, continuando. Questão 10. No que a mulher atual difere basicamente de Amélia, você acha isso bom ou ruim? Comente. O que as mulheres de hoje, 2020, diferem da Amélia de 1942? Ela já é mais. Como é que fala? ela é mais autônoma já. Ela Falhou, quem não disse precisa antes? de homem pra cuidar. Ela, Ter cuidado, entendeu? ela é mais autônoma. Autônoma, independente, não necessariamente precisa de um casamento, né? Então, não precisa necessariamente de ter um marido para cuidar, de ter esses filhos para cuidar. Muitas mulheres optam por não ter filhos, optam por não se casar e vivem felizes.
para sempre. Estão certinhas. Vocês acham isso bom ou vocês acham isso ruim? Maravilhoso. Bom, Sensacional. Não sei para os homens, né? Mas para a mulher é rapaz, ótimo. É ótimo. Gasta menos também, né? Professor, eu acho que hoje as mulheres. Como é que é isso, Vinícius? Como é que é? Eu acho que hoje as mulheres muito não querem ter casamento, ter filho, pela autonomia própria. Porque eu acho que isso, querendo ou não, tira um pouco da liberdade, sim, da mulher. Tira. O casamento, para nós, na nossa sociedade, é uma espécie de cabresto. Vocês concordam com isso? Mais ou menos, professora. Vira porque a pessoa deixa desde o início do relacionamento. Pois é, porque a gente é criado para isso, a gente entende isso. Essa Amélia, lá de 1942, ela foi minha avó, ela foi sua avó, ela foi sua mãe, entendeu? Porque elas foram criadas assim. Então, isso foi passando de geração para geração e nós, dessa geração, ainda fomos criadas para ser Amélia. Então, tem muita gente aí com a idade de 30 anos. Eu conheço, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem 30 anos, ela tem 32 anos, na verdade. O sonho dela é casar, ter essa casa para arrumar esse marido. É preciso, porque a mãe dela disse que isso era ser mulher. Tinha que casar, tinha que ter esse marido, tinha que esperar esse marido, tinha que fazer essa janta. Era isso. E ela espera isso, e ela procura isso. Professora, eu tinha uma amiga, ela era mais nova que eu, acho que uns 5 anos. Sonho da vida dela, nós tínhamos, acho que uns 18 anos, ela era casar, ter filhos, ter uma casa, isso ela era novinha. Hoje ela tem 2 filhos, é casada. E não trabalha porque acha que mulher tem que ficar dentro de casa cuidando do marido. E não faz faculdade, não faz nada. Vocês estão vendo? Então, isso aí foi a forma como nós fomos criadas. A gente foi criada para isso. Se você destoou disso, você já é mal visto. Porque quando você sai na rua, o povo fala assim, uai, não casou ainda não? Por que você não casou? Né? Porque precisa casar, porque é uma obrigação. Mas isso só acontece se a mulher deixar, né? Que nem a gente tinha dito aí. Porque a mulher acha que isso é certo, mas, por exemplo, ela tem vontade de fazer uma faculdade e o marido não deixa. No caso, então, é ela que tá deixando. Por exemplo, se não quer fazer um negócio e o marido não deixa, termina o relacionamento e faz busca o que você quer, entendeu? Mas isso daí eu não acho que é tanto assim só a mulher deixar, não, cara. Isso aí vem de uma cultura de anos, centenas de anos de machismo e infelizmente tem gente que encara o machismo que nem sabe o que é e nem sabe o que é errado, entendeu? Então muitas pessoas, na verdade, sofrem ou vivem uma cultura que ela mesma não sabe que é errada. E hoje em dia os maiores conflitos que nós estamos tendo é porque as pessoas estão tendo consciência das coisas que fazem são machismo e é errado, entendeu? Mas tipo, a gente tá no século 21, mano. Então já é momento de evolução. Gente, mas conhecimento para isso, entendeu? Mas olha, quando o Renato fala que é a nossa formação, a gente percebe o machismo. Quem são machistas são as mulheres também, porque se elas não fossem, grande parte do machismo já tinha acabado. Então, quando eu crio o meu filho, eu digo para ele assim, olha, você não lava vasilha não, porque isso é coisa de mulher. Isso é machismo, certo? E vem da mãe, esse machismo. A minha mãe mesmo não deixava meu irmão lavar vasilha de jeito nenhum, porque era coisa de mulher. Então, eu tive que lavar a minha irmã. Ele não arrumava a própria cama, porque isso era coisa de mulher. Então, hoje, lá na casa dele, ele é casado, a mulher dele falou assim, não existe esse trem que não. Você vai lavar essa casa, você vai lavar o quintal, você vai lavar a vasilha, você vai fazer comida. E pronto. Tá vendo? Sabe? Tá vendo? Isso aí a pessoa não morreu por isso, tá lá vivinho da Silva, felizíssimo da Silva. Então, assim... Mas isso são construções. Tem gente que não sabe. Tem gente que não sabe o que é machismo. Principalmente mulheres. Elas não sabem mesmo o que é machismo.
Elas mesmas sabem que é simplesmente uma cultura que veio simbolizada até pelo... Ixi, falhou, Renato. Não te ouço mais. Oi, tá me ouvindo agora? Agora sim. Uhum. Como eu estava falando, a cultura ela é tão atrás de uma cortina de fumaça que tem muita mulher que vive isso e não sabe o que é, entendeu? Ela mesma não sabe e também veio atrás de uma cortina de fumaça que é a própria religião. Isso. A gente só replica as coisas, a gente não pensa sobre isso. E a gente não pensa no que isso vai sortir lá na frente. Se a gente observa, por exemplo, as músicas sertanejas, aí ele fala assim, ó, vai casar comigo sim. Isso é machismo? A pessoa não quer, vai casar comigo sim. Eu tô te obrigando a casar, não é? Aí a gente canta a música, a gente não pensa naquilo, a gente canta a música, eu acho bonito, aí eu canto de novo, aí eu posto no Facebook, aí o fulano conhece, o ciclano acha também que deve cantar, e aí vai indo. E aí eu acho que eu vou fazer uma declaração de amor pro fulano, aí eu coloco essa música. Vai casar comigo, sim. É isso aí. Quando você fala vai casar comigo, sim, isso é uma ordem, gente. Isso não é pedido, não. É ordem. O jeito de ele cantar já é uma ordem. E aí, isso é o machismo sendo replicado dentro de uma música, a gente canta e nós estamos em 2020, não é? Nós não estamos em 1942, quando essa música foi criada. Uma forma mais machista mesmo é as músicas relativamente do funk, né? O funk tem muito sobre o machismo em cima da mulher. A mulher objeto, né? O funk fala muito disso, dessa mulher que é objeto. Ela serve para dar prazer. Ela não tem mais nenhuma outra serventia, né? Bem, gente, então é isso. É isso que vocês têm que fazer. É refletir a respeito daquilo que está sendo dito. Não, porque às vezes a gente tem uma ideia fixa e essa ideia fixa vai nos levando para outro lugar. Não. O que está no texto? Como eu disse para vocês, existem duas mulheres postas nesse texto. Uma já mais moderna, mulher atual, e uma outra mulher que é realmente de 1952, que é a característica de 1952. Então, essas duas mulheres estão no embate porque uma quer demais e a outra não quer nada, né? Aceita o que vier, aceita o que for para aceitar. E aí o homem, ele se sente no direito de dizer aquilo sim é que era mulher, aquilo se refere a coisa, certo? Os pronomes demonstrativos tem o aquela, que é feminino, o aquele, que é masculino, o aquilo é para coisa. Olha o pronome que ele colocou aí, né? Aquilo. Então, o certo seria aquela mulher. Aquela sim é aquela mulher, aquela sim. Agora, aquilo, gente, aquilo é o celular, aquilo é o carro, aquilo é uma árvore, aquilo é um ônibus, aquilo é objeto. São seres inanimados, não pensantes, sem vida. Se eu estou lidando com seres pensantes com vida, é aquela que seria melhor colocada aí, por exemplo. Então, a gente percebe todo momento que ele menosprezava essa mulher, mas como disse o Vinícius, era mais fácil, era mais barato, era fácil de ele controlar. Se ele dissesse para ela, não vai usar esse batom vermelho, pronto, não era para dizer duas vezes. Não vai sair comigo com essa saia curta, ela ia lá e trocava a saia, né? Isso aí tem muito hoje, né? Professora, tem O uma engraçado, série... professora, é que ele trocou a Amélia, né? Se era ela boa para ele, para que ele trocou ela? É aquele momento que a pessoa acha que está trocando. Provavelmente, essa atual devia ser mais bonita, porque, olha, a Amélia não tinha a menor vaidade. Significa dizer que a Amélia, de certo, não passava um esmalte na unha, não tinha um batom, não arrumava o cabelo, não tinha nada. E essa outra, já que ela era tão exigente, provavelmente ela devia ser linda. Então, ele trocou pela aparência. Então, ele trocou e, na verdade, se arrependeu da troca, né? É para Mas você do ver jeito aqui, que se brincar, professora. ele ainda ia arrumar outra para ele, ainda que não fosse nem ela e nem a Amélia. Professora,
Sim, Renato. Para ter uma noção de como a gente não, como ela mesma, a própria Amélia, não sabia o que era, ou seja, as informações eram poucas. Quando você vê naquela parte ali e achava bonito não ter o que comer, quem acha bonito não ter o que comer é falta de informação. É falta de informação, é falta mesmo de amor próprio. De amor Exatamente. próprio. Talvez até um pouco de coragem, né? Para ela mesma procurar o que comer, né? Ter um pouco de coragem aí. Mas isso acontece muito e acontece hoje ainda. Hoje ainda. Infelizmente. Número 11. Retire da canção um exemplo de vocativo. O que é o vocativo? Vocativo. Vamos lá, pessoas. Leiliane, Tatiane. É o discurso direto, não é? O vocativo é o chamamento. É quando eu chamo, quando eu invoco. O vocativo vem de invocare, né? É o chamamento. Então, é quando eu chamo alguém. Renato, me responde. Renato é o vocativo, certo? No caso, a Meu Amélia. filho ali? Meu filho? Meu filho, isso, lá no texto, terceira estrofe. Meu filho, o que é certo? Então, meu filho é o vocativo. Meu filho. Acharam mais algum no texto? Ai, meu Deus. Meu Deus. Então, meu Deus. Que salto. Então, meu Deus, outro vocativo. Nossa Senhora. O que eu faço agora? Nossa Senhora, vocativo. Certo? Vocativo, então, é quando você chama, quando você invoca. Então, isso é vocativo. Então, no texto aí, nós temos meu Deus e meu filho. É para tirar um exemplo só. Número 12. A palavra em negrito, no quarto verso da primeira estrofe, é um adjetivo. A palavra pobre, né? Nem vê que eu sou um pobre rapaz. Ele indica a condição financeira do eu lírico, a tristeza dele ou ambas as coisas. O adjetivo, em determinados momentos, ele pode, quando ele é empregado na frase, ele pode significar uma coisa ou ele pode significar outra coisa. Nesse caso, a palavra pobre, nem vê que sou um pobre rapaz, significa dizer que ela não enxerga que ele é um coitado, que ele é um digno de piedade, digno de dó, ou ela não enxerga que ele não tem condições financeiras para bancá-la, ou ele está falando das duas coisas, que ele é um coitado e que ele não tem dinheiro. Eu acho que os dois, professoras. Os dois. Por que os dois? Porque na outra, ele acha como assim, ele não bancava a Amélia, então para ele sobrava dinheiro. Já essa, com ele não sobrava. E na outra que, tipo assim, ou ele era muito feio para ela, né? Ou, tipo assim, era muita areia pro caminhão dele. Isso. Então, ou seja, ele menciona as palavras luxo e riqueza, né? Que ela só fala nisso. Isso. Então, olha, como o Renato falou, luxo e riqueza, então isso significa que ele era uma pessoa pobre, desprovida de condições financeiras suficientes, não é? Então, isso significa pobre. Antes de ele dizer pobre rapaz, ele fala assim, você não sabe o que é consciência. Então, você não tem consciência, você não tem dó de mim, não? É isso que ele está dizendo. Você não tem dó de mim, não? Eu ter trabalhado esse tanto. Professora, tem 1 minuto e meio restante só. Tô vendo aqui. Então, são as duas coisas por conta disso. Ele diz com as palavras dele que ela não tem consciência de que ele realmente é um coitadinho e que merece piedade. E, ao mesmo tempo, ela também não vê que ele não tem tanto dinheiro assim. Que ela não pode ficar exigindo tanto luxo e riqueza. Certo? Gente, vou encerrar aqui, porque falta só 1 minuto para a gente ir para a próxima questão. Aí vocês entrem de novo, tá bom? Bye.